vamos trabalhar questões que caem na prova da FGV para saber como é que isso é exigido em forma de questões. Eu costumo dizer para os alunos o seguinte: fazer curso de natação é fácil? Sim. Fazer curso de natação por videoconferência, mais fácil ainda. Aí você pega e pula no Araguaia e depois você fez o certificado do curso de formação por videoconferência. Qual vai ser o resumo da obra? Óbvio, óbvio. Não tem como ter outro resultado. A mesma coisa para quem só assiste aula presencial ou por videoconferência. Se você não treinar, você não vai ser o quê? Aprovado. Tem que saber como é que a banca cobra cada temática na prova. E vamos lá? FGV tem um nível erudito de perguntar. As perguntas são fáceis ou são difíceis? Dificílimas, que a gente vai ver em sala agora. Vamos lá? Olha só. 2022, está fresquinho então a questão. Façamos uma questão. Adivinha? Atribuições do presidente da... Vou melhorar? Atribuição, leia-se, competência. Falei que caía competência, daí a prova. Ó. Matéria de competência. Artigo 84 da Constituição Federal. Fui bonzinho para vocês, ó. Artigo 84. Fala de competência exclusiva do presidente ou privativa? Positiva. Privativa ou exclusiva? Fecha o olho, eu vou orar. Abre a porta aí, porque vai dar engarrafamento de demônio para sair ali. Nós acabamos de ver isso, é competência privativa, e são 28 incisos, e dos 8 incisos, dos 28, quantos cabe delegação? 3. E cabe delegação para quem? Ministro de Estado, Procurador-Geral da República, Advogado-Geral da... E quais são os 3 que cabe delegação? O 6, o 12 e o 25, primeira parte. O 6, decreto autônomo. O 12, indulto ou comutar penas. E o 25, primeira parte, o quê? Prover os cargos públicos federais na forma do quê? Da lei. Vamos para a questão? Olha o que ele diz. O presidente da República solicitou a quem? Que verificasse se, entre as competências, o quê? Que a ordem constitucional lhe outorgou, era permitido a... De novo, fala para mim. Dos 28 incisos, quantos cabe delegação? Quais são? 6, 12 e 25, primeira parte. 6, decreto o quê? Autônomo. 12, conceder indulto ou comutar penas. 25, primeira parte. Prover os cargos públicos federais na forma do quê? Façamos a questão. A assessoria respondeu corretamente que nenhuma competência privativa é suscetível de delegação. Você vai marcar isso da agora para frente? Tranquilo. Letra B. Qualquer competência privativa exige lei para que seja delegada. Não é qualquer que pode ser delegada. Então o pronome aqui de tratamento invalidou, porque é o pronome demonstrativo. Concorda comigo? Letra C. Todas as competências privativas são suscetíveis de delegação. Então, vamos fechar o olho, vai marcar que letra? D de Dilma, gente. Está aqui, ó. Apenas as competências privativas expressamente indicadas. Expressamente o quê? Indicadas onde? Lá no parágrafo único. São suscetíveis de... Vai falar para mim que uma questão dessa é difícil. Mas tentasse fazer a questão antes da aula de hoje. Viram aí como é que funciona? Não é algo tão complexo ou tal intangível. Você concorda comigo? Agora vamos lá, crianças. Imagina você perdendo essa questão, errando essa questão na sua prova. Que para mim é uma questão fácil. Não é só porque eu sou professor, mas eu acho uma questão fácil. Eu quero fazer uma perguntinha para você. 39 pontos de prova? Isso aqui ia fazer falta. Questão de nível médio para o quê? Para baixo. Vocês aprenderam na aula de hoje, mas vocês precisam sedimentar as teses. Então tem que fazer a tarefinha de casa. Para sedimentar. Porque a prova é daqui 2 meses e meio ainda. Até lá, corre o risco de eu esquecer? Mas se eu estiver exercitando em casa, eu não vou esquecer as questões. Tranquilos? Vamos mais. Vamos mais uma? Isso, olha só. Qualquer competência privativa, ele já está falando que qualquer competência privativa cabe delegação. Eu nem precisava saber da lei. Está errado. A B é praticamente a expressão do quê? Da C. Ele só mudou os pronomes. Ô Max, posso fazer mais uma? Então vamos lá. Bora ou fazer mais uma?
Bora fazer mais uma. Então, beleza. Meu coordenador para assuntos especiais, ele disse que eu posso fazer. Então, vamos lá. Crianças, também olha que ano. Saiu do forno agora, fresquinho. João, deputado o quê? Federal. Solicitou que sua o quê? Analisasse quais são os órgãos competentes de acordo com a ordem constitucional para praticar quantos atos? 2 atos. Primeiro ato. Extinção total das consequências de determinados crimes. Lembra lá do hacker? Do presidente Bolsonaro. Lembra o que mais? Daniel da Silveira. Extinção total das consequências do crime chama-se o quê? Indulto. Quem faz? Que competência é essa? Privativa. Cabe delegação? Para quem? Ministro de Estado, Procurador-Geral da República, Advogado-Geral da... Então já matei o item 1. O item 1 é competência privativa do presidente da República. 2. O perdão da pena imposta aos condenados por certos o quê? Que tenham cumprido parte dela e preencham os demais requisitos. Alguém sabe o nome disso no direito penal? Vamos ler de novo? No primeiro, a extinção total das consequências do quê? Crime. Indulto. Concorda comigo? No segundo, perdão da pena imposta aos condenados por certos o quê? Que tenham cumprido parte dela e preencham os demais o quê? Requisitos. Será que é uma comutação de penas? Comutar penas é trocar penas. Ele falou em troca de penas? Está falando de quê? Perdão. Leia comigo. A assessoria respondeu corretamente que o ato 1 é de competência. O ato o quê? 1 é de competência. De quem? Do Congresso Nacional. Poderia ser a letra A? Então nem vou terminar de ler. Porque a FGV não coloca questão grande para você perder tempo. Eu vou terminar de ler para quê? Se eu já sei que o ato 1 é feito por quem? Então eu vou ler os que tem presidente da República. Deu que letra? Podia ser Congresso Nacional? Podia ser Congresso Nacional? Então mata aí a questão para mim rapidinho, ainda que você não soubesse. Presidente da República sendo veiculado em quê? Ad o quê? Referendo do Congresso Nacional. Enquanto 2, embora também seja veiculado em decreto, não depende de aprovação do poder o quê? Legislativo. Deu que letra aí? B bola. Vamos ver aqui qual é a resposta? Cadê? Questão 2. Tá aí. Letra B bola. Difícil ou fácil? Questão 2. É porque não tem aqui. Foi por isso que eu coloquei. Congresso Nacional devendo ser veiculado em lei, enquanto o ato 2 é de competência do presidente da República. Veiculará por meio de quê? Decreto. Você acha que essa questão D está correta? Fala vocês para mim. Não, qual é o correto? A letra B? Só que esse foi o gabarito que a FGV soltou. Fala para mim vocês agora a consequência disso. Você agora consegue fazer a questão, consegue achar a resposta correta e consegue questionar o gabarito do quê? Da FGV. Fala para mim, o que aconteceu com essa questão? Ela foi o quê? Anulada, porque a competência do presidente da República e não do Congresso o quê? Nacional. Então essa questão foi o quê? Anulada. Qual é o gabarito correto? B bola. Alguma dúvida? Então beleza. Vamos para a próxima. Questão 3, que ano? 2022. Agora entra a competência de deputados e senadores. Olha a questão 3. João, deputado o quê? Foi denunciado por quem? Procurador-Geral da República perante o Supremo Tribunal o quê? Federal, pela prática de crime contra a administração pública. Nesse caso, a denúncia. Vamos pensar? Deputados e senadores podem ser denunciados? Pode ou não? Por crimes comuns após a diplomação, a competência será do STF. Eu vou voltar um pouquinho antes de responder a questão, pode ser? Eu vou abrir com vocês o artigo 53 da Constituição.
para vocês lerem essa informação. Como eu não passei para vocês em sala, vamos ler juntos. Artigo 53. Está aqui. Deputados e quê? São o quê? Civil e, por quaisquer de suas opiniões, palavras e o quê? Votos. Tem uma imunidade para deputados e senadores? Tem. Por quê? São invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e o quê? Votos. Parágrafo 1º. Olha que lindo. Os deputados e senadores, cuidado, desde a expedição do primeiro problema da sua prova, vai dizer que é desde a posse. Não é. É desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento. Perante o quê? O STF. Volta de novo. Deputado e senador tem prerrogativa por foro ou função? Sim ou não? E quando é que começa a prerrogativa por foro ou função? Após a diplomação. Após a diplomação, deputados e senadores serão processados e julgados onde? Perante o S. Eu vejo duas perguntas na prova. Se você quiser anotar as observações, serão justamente as perguntas que podem cair com relação ao parágrafo 1º. Deputados e senadores, coloca aí a observação. Eu estou no artigo 53, parágrafo 1º. Coloca aí. Eu estou gravando uma observação para vocês. Posso? Deputados e senadores, após a diplomação, deputados e senadores, após a diplomação, possuem prerrogativa de foro ou por função. Possuem prerrogativa de foro ou por função. Possuem prerrogativa por foro ou de função. Vírgula. Ou seja, serão processados e julgados perante o STF. Ponto. Lê aí você a observação. E eu vou para a segunda observação, que é uma pergunta que eu acho que vai cair na sua prova. Lê aí, só vocês a observação. Deputados e quê? Após o quê? Possuem o quê? Foro por prerrogativa de função. Ou seja, serão processados e julgados perante o STF. Ficou claro isso? Eu vou pegar uma questão de processo penal. Matéria do Kelvin Wallace. Pode ser? Para você que acha que constitucional não cai em outras matérias. Olha a matéria do Kelvin Wallace. Ele vai dizer o seguinte. Presidente Lula deu um tiro em Jair Messias Bolsonaro. De forma premeditada. Em razão do tiro, houve o óbito do Jair Messias Bolsonaro. Ponto. Forma premeditada. Crime doloso. Todo mundo concorda? Morreu o Bolsonaro? Crimes dolosos contra a vida. E aí ele vai mandar você marcar a assertiva correta em relação ao crime cometido pelo presidente Lula. Vamos lá? O Lula, quando mata o Bolsonaro, ele cometeu um crime doloso contra a vida? Aí vem o Kelvin Wallace e explica para vocês, compete ao tribunal do júri processar e julgar os crimes dolosos contra a vida. Não é essa a competência do tribunal do júri? Quer seja crime tentado, crime consumado ou os crimes conexos. Lá da parte de processo o quê? Penal. Mas eu tenho o Lula cometendo um crime agora. Vai para o tribunal do júri? Não vai para o S, porque ele tem prerrogativa por foro ou de função. A prerrogativa por foro ou função vai o quê? Vai se impor a competência do tribunal do quê? Do júri. Agora eu vou transmutar para a pergunta. Um deputado ou um senador cometeu um crime doloso contra a vida. Ainda que dolosos contra a vida, não é tribunal do júri. Qual é a competência? Supremo Tribunal o quê? Federal. Então coloca a observação que eu vou ditar para vocês. A competência do tribunal do júri
vírgula. Prevista no artigo 5º, vírgula, inciso 38 da CF, vírgula, do Tribunal do Júri, vírgula, prevista no artigo 5º, inciso 38 da CF, não pode se sobrepor à competência, cadê seu vadimeco? À competência por prerrogativa de foro ou função, prevista na Constituição Federal. Ponto. Melhorou ou piorou? Na Constituição Federal. Ponto. Rapidinho aí. Entre parênteses, coloca aí. Vide, participo regular do verbo ver, vide, súmula vinculante, 45 do STF. Vide súmula vinculante, 45 do STF. Eu tenho uma pergunta para vocês. Posso? Na Constituição Federal, deputados, senadores após a diplomação, presidente da República em crimes comuns, serão processados e julgados onde? STF. Se o governador pratica crime comum, ele vai ser processado e julgado onde? STJ. Se o prefeito pratica crime comum, vai ser processado onde? Tribunal de Justiça. Cria aí uma simetria. Vamos de novo? Presidente, crime comum, STF. Governador, crime comum, STJ. Prefeito, crime comum, Tribunal de Justiça. Está previsto onde? Na Constituição Federal? Ainda que eles pratiquem crimes dolosos contra a vida, a competência ainda é da prerrogativa por função. Então, prefeito Rogério Cruz matou Sandro de Abreu. Quem processa e julga? É Tribunal do Júri? Não, Tribunal de Justiça. Governador Ronaldo Caiado matou Sandro de Abreu. Competência? STJ. Lula matou Sandro de Abreu. Competência? STF. Ficou claro isso? Agora, olha o problema. Lá na matéria do Kelvin. A súmula vinculante 45 diz que o foro de prerrogativa por função previsto exclusivamente na Constituição do Estado, não é federal mais, na Constituição do quê? Do Estado, não se sobrepõe à competência do Tribunal do Júri. Olha a maldade. Tem alguma coisa a ver com a minha observação? Não. A minha observação, a competência, o foro por prerrogativa e função estava na Constituição o quê? Federal, não se sobrepõe à competência do Tribunal do quê? Do Júri. A súmula vinculante 45, que vai cair na prova do Kelvin, não é isso que ele diz. Se o foro por prerrogativa de função estiver só na Constituição do Estado, não se sobrepõe à competência do Tribunal do Júri. E é óbvio, porque a competência do Tribunal do Júri está na Constituição o quê? Federal. Tem como Estado se sobrepor à Constituição Federal? Vou dar um exemplo, então. Aqui no Estado de Goiás, no passado, colocaram na Constituição nossa do Estado que delegados e procuradores estaduais só seriam processados e julgados perante o Tribunal de Justiça. Onde? Tribunal de Justiça. Estava na Constituição Federal? Não, só na Constituição do Estado. Aí significa dizer que se eu, delegado, ou eu, procurador de Estado, cometesse um homicídio doloso, mesmo previsto na Constituição Federal, em tese, eu não seria processado e julgado pelo Tribunal de Justiça? Aí editar a súmula vinculante e falar, pode não. Se está só na Constituição do Estado, não pode a Constituição estadual se sobrepor ao mandamento da Constituição o quê? Porque Tribunal do Júri está na Constituição o quê? Federal. Ficou claro isso? Agora eu mudo. E se a competência por função estiver na Constituição Federal?
Tribunal do Júri também não está na Constituição Federal? Então, entre Tribunal do Júri ou foro por prerrogativa de função, ambos estão no mesmo patamar. Vocês concordam comigo? Constituição Federal com Constituição o quê? Federal. O STF diz que essa aqui vai prevalecer sobre a competência do Tribunal do quê? Do Júri, porque é Constituição Federal com Constituição o quê? Federal. Eu mudo. Se a competência for só da Constituição Estadual, que é o foro por prerrogativa de função, ela não vai se sobrepor à competência do Tribunal do Júri, porque está na Constituição o quê? Federal. Ficou claro isso? Questão de controle. Alunos, essa questão aqui não é para minha matéria. Estou te explicando uma coisa que o Kelvin não dá tempo de explicar e que vai cair na matéria de processo o quê? Penal. Ficou claro isso? Vamos tentar fazer a questão para a gente ir embora? Cadê? Aqui responde no curso do mandato, tratando de deputados e senadores, responde no curso do mandato. Eu tenho uma maldadezinha com relação ao presidente da República, que a gente vai ver só na próxima aula. Isso, tá ok? Crianças, vamos lá. Eu vou voltar ainda lá para a Constituição Federal. Tem quantos minutos aí, Max? Então, beleza. Leia aqui comigo, então, o parágrafo 2º. Desde a expedição os membros do Congresso Nacional não poderão ser, o quê? Salvo em flagrante o quê? Delito de crime inafiançável. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de quantas horas? Para a respectiva casa, para que pelo voto da maioria de seus membros resolva sobre o quê? A prisão. Agora, olha o que diz aqui, alunos. O parágrafo 3º. Posso? Recebida denúncia por crime contra quem? O deputado. Por crime ocorrido após o quê? A diplomação. O Supremo Tribunal Federal dará ciência à respectiva casa que, por iniciativa por partido o quê? Nela representado pelo voto da maioria de seus o quê? Poderá o quê? Até decisão final, sustar o andamento da ação. Eu pergunto, o STF pode processar e julgar os crimes por deputados e senadores? Após a diplomação? Então, crimes por deputados e senadores, quem é que vai processar e julgar? STF. Todo mundo concorda? Essa competência é do Supremo Tribunal Federal, porque deputado e senador tem foro por prerrogativa de função. Agora, olha a pergunta que eu vos faço. Se o meu partido conseguir voto da maioria absoluta, pode suspender esse processo? Lê de novo comigo, ó. Recebida denúncia contra quem? E deputado, por crime ocorrido após o quê? O Supremo Tribunal Federal dará ciência respectiva ao quê? Casa, que por iniciativa de partido o quê? Nela representado pelo voto, cuidado, da maioria de quê? Poderá, até a decisão final, o quê? O andamento da ação. Com base nisso, eu consigo fazer a questão. Sim, Paulo. Tranquilo, então vamos lá. Matéria de eleitoral. Eleições. Primeiro domingo de outubro. Concorda comigo? Se tiver segundo turno, último domingo de outubro. No mês subsequente, via de regra, novembro ou início de dezembro, tem o ato da diplomação. O que é diplomação? É o certificado que você venceu as eleições. Só isso. Então, o certificado que eu venci as eleições, chamado de quê? Diplomação. Eu já estou trabalhando? Estou em exercício? Não. Então, olha, eleições, Paulo, certifiquei que eu ganhei as eleições, diplomação, depois o quê? Posse. Olha que legal. Após a diplomação, já tem o deputado e senador, foro por prerrogativa e função, ainda que não entrado em exercício. Ficou claro isso? Então é antes do exercício, antes da posse. Então, de novo, eleições, diplomação, posse. Deputado e senador, após a diplomação, já serão processados e julgados perante o STF.
justiça comum. Continua lá onde estava. Tá ok? Não, isso aqui é só após a diplomação. Beleza? Com base nisso, façamos a questão. Posse. João, deputado o quê? Foi denunciado por quem? Perante o S, pela prática de crime contra a administração o quê? Primeira pergunta, está correto o texto? Se João é deputado federal, ele foi denunciado por quem? E quem é que processa e julga João, que é deputado federal? STF. Com base nisso, letra A. Somente poderá ser apreciada mediante prévia autorização da Câmara dos Deputados. Você acha que o STF, para analisar a denúncia, tem que ter autorização da Câmara? Não. Não é primeiro para a Câmara e depois para o STF. Primeiro para o STF, aí o STF manda para o quê? Para a casa respectiva, que é a Câmara, que pode sustar o quê? O processo, por maioria de seus membros. Então, letra A, está errado? Somente se poderá ser apreciada mediante prévia autorização? Não. Letra B, pode ser livremente apreciada pelo STF, independentemente da Câmara dos Deputados. Até aqui é verdadeiro? Mas esta casa pode o quê? O andamento da ação. Está perfeito isso? Para ficar melhor ainda, sabe o que faltou? Por maioria de seus membros. Mas até aqui, é verdadeiro? Sim. Melhorou ou piorou? Quer ler de novo o parágrafo terceiro, para quem está com dúvida? Não. Vamos ler de novo o parágrafo terceiro. Posso? Recebida a denúncia, contra quem? Primeiro, quem faz a denúncia? PGR, Procurador-Geral da República. Então, recebida a denúncia por quem? Pelo Procurador-Geral da República. Contra quem? Deputado ou senador, por crime ocorrido após o Supremo Tribunal Federal dará ciência. Opa, então já chegou no STF, não antes da autorização da casa respectiva. O STF dará ciência à casa respectiva. Se deputado, Câmara. Se senador, Senado. Aí ele diz que por iniciativa de partido político, nela representado, pelo voto da maioria de seus, poderá, até a decisão final, fazer o quê? Sustar o andamento da ação. Boa. Posso dar uma dica? Essa questão é uma questão de processo penal, que caiu dentro do direito o quê? Constitucional. Assim como cai constitucional dentro do processo o quê? Penal e do direito o quê? Penal. Volta para a questão. Acho que agora você consegue ler. Letra A. Somente poderá ser apreciada pelo STF mediante prévia autorização das câmaras. Não. Primeiro o STF recebe, para depois mandar para onde? Para a Câmara. Então depende de autorização prévia. B. Pode ser livremente apreciada pelo STF, independentemente de autorização da Câmara dos Deputados. Verdadeiro? Mas esta, o quê? A Câmara dos Deputados pode sustar o seu o quê? Andamento, se tiver votação da maioria absoluta de seus membros. É verdadeira a questão? Nem sempre o incompleto está o quê? Errado. Essa questão é o quê? Verdadeira. Agora vamos mais? Ah, eu estou com dúvida. Vai para a letra C, ué. Oh, não era isso que eu queria fazer, não. Letra C. Uma vez recebida a denúncia, acarretará o afastamento automático do deputado federal? Não, vai ter que passar pelo conselho da própria casa para ver se afasta ou não. Letra D. Pressupõe juízo de admissibilidade da Câmara dos Deputados. Sabe o que é juízo de admissibilidade? Está dizendo que o Senado só pode apreciar se a Câmara aprovar. É a mesma pergunta de cima, só mudou o texto. Ó. Poderá ser apreciada mediante prévia autorização da Câmara. Não depende de juízo de admissibilidade da Câmara. Depois que o Senado começa o processo, ele dá ciência à casa para que querendo, não é obrigado, para que querendo suspenda o quê? O processo. Ficou claro isso, gente? 100%? Quer um exemplo concreto disso? Daniel da Silveira não estava sendo denunciado? A denúncia não foi pelo Procurador-Geral da República? Não chegou no STF? Sim ou não? Chegou no STF, o que o STF falou? Câmara, se quiser, pode sustar aqui o andamento do processo do seu parlamentar. O que a Câmara falou? Esse lixo aqui a gente não quer, fica aí. Você acha que a Câmara dos Deputados ia comprar uma briga com o STF? De jeito nenhum. Então, mas ela poderia ter salvado o couro do Daniel da Silveira?
Sim, falou, ó, não quero nem saber se cometeu ou não crime. Aqui a gente resolveu, o cara é tão gente boa, tão amigo nosso, que nós vamos o quê? Proteger o cara. Assustava o processo. Mas o cara era tão canseira que nem os parlamentares quiseram o quê? Proteger. Mas poderiam ter feito isso. Ficou claro isso para vocês, alunos? Então, STF processa e julga e não depende de Câmara nem de Senado. Porém, o STF é obrigado a comunicar para a Câmara e para o Senado que tem um processo andando. Processo vai parar? Não, ele continua andando. Câmara e Senado pode sustar o andamento? Pode, se tiver decisão por maioria o quê? Absoluta. Ficou clara agora a informação? Sustar não é prescrever. É só congelar. Acabou o mandato, volta a correr o processo de novo. Tá ok, Paulo? E aí é lógico que está assustado. Olha só a consequência no processo penal. O prazo prescricional também fica o quê? Suspenso ou sobrestado, lá no processo penal. Tá claro aí, alunos? Vamos lá. Município o quê? Editou Lei XX de 2021. Estabelecendo alguns balizamentos para atividade quê? Privado e individual. Por motoristas cadastrados em quê? Aplicativos. O que gerou grande insatisfação junto aos destinatários da norma. Ao procurarem um advogado, foram informados corretamente que o município Alfa, à luz da ordem constitucional, pode legislar sobre a matéria? E aí, sim ou não? O que você acha? Senhor, eu não entendi, foi nada. Então vamos de novo, estou com pressa não. Município o quê? Editou uma lei. Então eu tenho uma lei municipal? Estabelecendo alguns balizamentos para atividade de quê? Privado, individual, por motoristas cadastrados em quê? Ele está criando regras dentro do próprio município? Sim ou não? E aí, vamos lá. Com base nisso, a pergunta é, ao procurarem um advogado, foram informados corretamente que o município Alfa, à luz da ordem constitucional, pode legislar ou não pode legislar? Pode legislar sobre a matéria. Para fins de quê? E também o quê? O que deve observar os parâmetros da lei o quê? Então quer dizer que o município pode suplementar a legislação federal? Pode. Quer ver um exemplo? Deixa eu colocar na tela para vocês aqui o artigo 30, que eu falei que despenca na prova. Deixa eu colocar só uma informação aqui, Danilo, e aí eu respondo a sua pergunta. Pode ser? Artigo 30, Danilo, diz o seguinte. Está aqui. Compete a quem? 2. Suplementar a legislação o quê? Então, eu tenho lá uma legislação federal sobre aplicativos. Tem a lei? Tem ou não? Eu, município, posso fazer um decreto regulamentar? Ou uma lei regulamentando? Sim, estou aqui no meu papel do artigo 30. Ó, suplementando a legislação o quê? EA. No que couber. Voltemos para a questão. Olha o que diz a questão. Senhoras e senhores. Município Alfa editou uma lei. Estabelecendo alguns o quê? Estabelecendo alguns balizamentos, está só regulamentando parte de uma norma que já existe. Para atividade de transporte privado e individual por motoristas o quê? Cadastrados em aplicativos. O que gerou grande satisfação junto aos destinatários, que são os motoristas. Ao procurarem um advogado, eu, Sandro de Abreu, o que eu informei para eles? Olha, de acordo com o artigo 30, inciso 2º da Constituição Federal, o município pode sim regulamentar se a norma federal já estiver em vigor. Ou seja, artigo 30, inciso o quê? 2º da Constituição Federal. Vamos ver qual foi o gabarito oficial da FGV? Está aí, o gabarito oficial da FGV. Pode legislar sobre a matéria para fins de regulamentação e o quê? E deve observar os parâmetros da lei o quê? Federal. Verdadeiríssimo, questão correta. Difícil ou fácil? Como é que é o quê? Letra A. Pode legislar sobre a matéria, pois se trata de típico interesse local, de competência privativa do município. Não, não é privativa do município. Aqui é competência privativa da União. Trânsito e transporte, artigo 22, salvo melhor juízo, inciso 10. Tá ok? Esse é o problema.
regulamentar, suplementar. Quer ver um exemplo, Danilo? Eu tenho um amigo que dá aula aqui, eu não sei se ele ainda dá aula aqui, o Max vai poder dizer melhor. Curirim ainda dá aula aqui, Max, de redação? Professor Curirim, certa feita, chegou para mim e falou, professor Sandro, lá no meu município, olha o que o professor de redação estava tratando comigo. Lá no meu município, é proibido usar capacete. E eu pensando, toda vez que alguém me narra uma história, eu trago para o mundo concreto para eu memorizar o fato. Já pensou eu, Sandro de Abreu, andando de moto, chegando com a minha veinha, lá no município do Curirim, na entrada da cidade tem uma blitz de trânsito. Eu e minha veinha de capacete. A gente está sendo autuado por usar capacetes. Você tem que estudar desse jeito, para você entender o caso concreto. Na sua prova não é caso concreto? Imagina, fui autuado por estar usando o quê? E aí o Curirim quer saber de mim. E aí, a lei do meu município é constitucional ou inconstitucional? Vou abrir para vocês o artigo 22. E aí você responde para mim. Artigo 22. Vou colocar na tela para vocês. Lê aí o artigo 22. Compete a quem? Compete privativamente à União legislar sobre. Agora, olha o que disserta o 11. Trânsito e? Então, quem fez a lei? Não, a lei foi feita pela... Mas, no caso lá do município do Curirim, quem é que estava fazendo a lei regulamentando o trânsito e transporte? Município. Essa lei é constitucional ou inconstitucional? Inconstitucional, porque lesa o artigo 22, inciso o quê? 11. Poderia o município regulamentar algumas práticas de atividade lá dentro do próprio município? Mas não foi essa a pergunta. A pergunta do colega é, criaram lá no meu município uma lei de trânsito e transporte. Basta lembrar, Código de Trânsito Brasileiro. Quem fez? Poderia o município criar um Código de Trânsito Municipal? Então, essa lei que cria ou que regulamenta a proibição de uso de capacete com sanções, ela é constitucional ou inconstitucional? Qual é a ação do controle concentrado? Coloca uma observação, vou ditar para vocês. Tem uma maldade no meu coração, coloca aí, vou ditar. Firma o golpe, estou quase acabando minha aula, não deixa aí o Satanás te atormentar não. Coloca aí. Contra a lei municipal, que contraria a Constituição Federal, contra a lei municipal que contraria a Constituição Federal, caberá ADPF. Caberá ADPF, vírgula. De acordo com a lei, 98, de acordo com a lei 9882/99. Vírgula. A ser impetrada no STF. A ser impetrada no STF. Ponto. Olha aqui para mim. Você tem capacidade de entender essas informações. Lei estadual ou federal, lei estadual ou o quê? Que contrariar a Constituição Federal, a ação cabível é uma ADI a ser proposta no S. De novo, lei federal ou estadual que contrariar a Constituição Federal, caberá uma ADI a ser proposta onde? De novo, lei estadual ou federal que contrariar a Constituição o quê? Federal, caberá uma a ser proposta onde? Lei municipal que contraria a Constituição Federal, cabe uma ADPF a ser proposta no S. Lei municipal que contraria a Constituição, qual é a ação? ADPF a ser proposta onde? Então vamos pensar,
No caso concreto, lá no município do Curirim, que é no Maranhão, eu tenho uma lei municipal legislando sobre trânsito e transporte. Essa lei municipal é constitucional ou inconstitucional? Inconstitucional. Qual é a ação cabível? A ser proposta onde? No STF. Ficou claro isso? Eu fui ler, para quem está curioso, eu fui ler o pré-projeto da lei lá do município, porque todo pré-projeto de lei tem que ter um motivo por que estão fazendo a lei. Sabe o que dizia o pré-projeto da lei? Dizia o seguinte, lá no município X, que eu não vou dizer o nome, o maior índice de furtos ou roubos está relacionado com o uso de motociclistas usando o quê? Capacetes. Então a ideia do prefeito era melhorar ou diminuir a criminalidade. A ideia era boa? Se não fosse o quê? Inconstitucional. E aí eu fui pesquisar, tem 2 municípios no país que têm essas leis. Uma no Maranhão e uma no Pará, e o motivo é justamente o outro. Quer saber a piadinha da história? Até hoje não foi julgado as 2 ADPFs para declarar o quê? Inconstitucional. As 2 ADPFs estão o quê? Apensadas uma à outra, mas não precisa ser muito inteligente. Vai ser declarado o quê? Inconstitucional, apesar da lei ser o quê? Boa. A preocupação não era com o trânsito ou transporte, era com a segurança o quê? Pública. Alguma dúvida? Danilo quer perguntar? Ali já é outra pergunta. Ali eu não fiz ainda não. Vou chegar lá. Ali já é questão 2. Posso? Então vem com o tio Santo, todos vocês. Cadê? Podia ter uma cautelar. Não foi julgada a cautelar. A lei continua sendo válida. Até que se julgue o quê? A arguição de descumprimento de preceito fundamental. Julgando a DPF, gera um efeito o quê? Vinculante em todo o território o quê? Nacional. E da agora para frente, nenhum município mais pode criar uma lei esdrúxula dessa. Tá ok? Crianças, um grupo de moradores do município Alfa. Grupo de quê? Decidiu iniciar uma grande mobilização para alterar o quê? Então, quem quer alterar a lei municipal? Os moradores. Que estabelecia horário de funcionamento de comércio local. Opa! Lei municipal pode estabelecer horário de funcionamento de lei local? Mas agora eu tenho um grupo de moradores que querem mudar esse horário. Eles podem fazer isso? Essa é a pergunta. A seu ver, é adequado ou inadequado essa alteração da lei por parte dos moradores? E aí? Vamos pensar? Na aula anterior, eu te dei uma informação que talvez você pudesse utilizar para a aula de hoje. Eu, Sandro de Abreu, cidadão, posso propor um projeto de lei? Através de uma iniciativa o quê? Mas lá eu falava de iniciativa popular de âmbito federal. Eu citei para vocês Lei Carolina Dickmann, lei do quê? Dos crimes hediondos. Estão lembrados disso? Lei do Ficha Limpa. Mas lá era em âmbito federal. Eu, Sandro de Abreu, criando uma lei. Precisava de um abaixo-assinado? Qual era o mínimo de assinatura se for em âmbito federal? 1% do eleitorado nacional, distribuído no mínimo por 5 estados, participação mínima de cada estado. 0,3%. Mas agora a pergunta está traduzida para a iniciativa popular municipal. Tem iniciativa popular municipal? Não, professor, sei nem errar isso. Vou colocar na tela e você vai pesquisar comigo, porque eu também não sei. Vou tentar achar aqui com vocês uma resposta. Pode ser? Então vamos lá. Crianças, vamos tentar achar algumas informações importantes aqui. Posso? Primeira informação importante. Artigo 30, inciso 10. Julgamento de prefeito. Perante quem? Então, o prefeito tem foro por prerrogativa de função? Prefeito vai ser julgado onde? Se cometer um crime. Tribunal de Justiça. De novo, prefeito cometeu um crime. Vai ser julgado onde? Tribunal de Justiça. Mas olha aqui no rodapé da página. No 13. Iniciativa popular de projeto de quê? Específico da cidade ou de quê? Através de manifestação de pelo menos do eleitorado municipal. Leia ali, eleitorado o quê? Municipal, porque é uma iniciativa popular de nível o quê? Municipal. Então eu, Sandro de Abreu,
Posso fazer uma lei para o município de Goiânia? Projeto de lei? Desde que seja de competência local, específico do município ou de bairros. Concorda comigo? Para isso, basta a vontade do Sandro de Abreu? Não. Qual o mínimo de assinaturas? 5% do eleitorado o quê? Municipal. Voltemos para a questão para a gente ver se consegue fazer lá. Com base no artigo 29, inciso 13. Não. Ação popular, você vai ver comigo nas próximas aulas, Mariana. É um remédio constitucional. Aqui é iniciativa popular. Projeto de lei. Olha aqui. Grupo de quê? Do município Alfa. Decidiu iniciar uma grande mobilização para alterar a lei. A pergunta é, eles podem alterar a lei? Através de uma iniciativa o quê? Qual é o mínimo de assinaturas? De acordo com o artigo 29, inciso o quê? Qual é o inciso? 13 da Constituição, eu preciso de no mínimo 5% do eleitorado o quê? Municipal. E aí vem cá. Nesse caso, de acordo com a ordem constitucional, o grupo apenas pode solicitar à Assembleia Legislativa que uniformize a matéria em todo o Estado? Não, tem nada a ver. Aqui é município. B. Pode ser apresentado o projeto de quê? De lei de iniciativa popular por pelo menos o quê? Do eleitorado. Observou que a pergunta é complexa, mas a resposta é fácil? Se você tivesse entendido que ele queria uma iniciativa popular, talvez você matasse de cara a questão. Então, no município, quantos por cento? No âmbito da União, 1%. Essa é a resposta correta, de acordo com a FGV. Assim eu acho. Vamos checar? Está aí, ó. Pode ser apresentado o projeto de lei de iniciativa popular por pelo menos o quê? 5% do eleitorado nacional. Se quiser colocar fundamentação para a questão, artigo 29, inciso 13 da Constituição o quê? Federal. Vamos fazer mais uma? Deixa eu ver se essa aqui vocês conseguem fazer. Acho que vocês conseguem fazer essa aqui. Posso? Tribunal de Contas do Estado o quê? Ao apreciar as contas de governo apresentadas pelo quê? Então, as contas do prefeito foi analisada pelo Tribunal de Contas do... Vimos hoje. Tribunal de Contas do Estado. Pode apreciar? Pode. Então, de novo. Tribunal de Contas do Estado Alfa, ao apreciar as contas do governo, apresentadas pelo prefeito do município Beta. Nos últimos... O quê? Detectou a não aplicação do mínimo exigido da Receita Municipal em ações e serviços públicos na área da saúde. Opa! O município está descumprindo o mínimo para ser gasto na área da saúde. Essa foi a detecção do tribunal. Marcos, você consegue aí, irmão? Me ajudar? Obrigado. Então, olha, o município não tem um mínimo a ser apresentado na área da saúde e na área da educação? Deixou de apresentar esse mínimo exigido na Constituição. Quem achou isso? Tribunal de Contas. Olha só. Em razão desse estado de coisas... O prefeito foi informado sobre a existência de um forte movimento o quê? Para que seja decretada a intervenção do Estado Alfa no município Beta. Olha para mim. Estou tratando de intervenção do Estado no município. Isso é regra ou é exceção? A exceção tem que estar onde? Tem que estar no artigo 35 da Constituição. Se tiver lá, pode. Se não tiver, o quê? Não pode. Então, antes de responder, eu vou para o artigo 35, que eu te ensinei na aula de hoje. Vamos lá. Vocês querem ir embora? Então, vamos lá. Artigo 35 da CF. Crianças, olha o que diz o artigo 35. O Estado não intervirá em seus o quê? Nem a União nos municípios localizados em território o quê? Exceto quando? Primeiro caso. O município deixou de pagar o quê? Sem motivo de força maior, por 2 anos consecutivos, a dívida o quê? Fundada. Ou seja, o município está dando um calote. 2. Quando não forem prestadas contas devidas na forma do quê? Já dava para encaixar aqui? Já, mas tem uma mais específica. Olha o 3. Quando não tiver sido aplicado o mínimo exigido da Receita Municipal na manutenção e desenvolvimento na área do quê? E nas ações e serviços públicos na área de quê? Que é o caso concreto. Poderia haver uma intervenção do Estado no município? Sim ou não?
com base nisso, eu acho que eu consigo fazer a questão. Vamos lá? Ele pergunta, essa intervenção, considerando a narrativa apresentada, é da modalidade de... Fala para mim, qual delas? Provocada, espontânea, o que você acha? Ela é o quê? Devendo ser o objeto de decreto do governador do quê? Com posterior apreciação da Assembleia o quê? Vocês não entenderam, né? Por isso que eu fui direto para a gente ganhar tempo. A regra é a União intervir nos estados ou não intervir? A regra é a União intervir no DF ou não intervir? Mas, excepcionalmente, pode haver intervenção federal? Mas nos casos previstos no artigo 34, que não é esse caso. Concorda comigo? Vou para a segunda pausa. A regra é os estados intervirem em seus municípios ou não intervir? A regra sou eu, União, intervir nos municípios localizados em território federal ou não intervir? Mas, excepcionalmente, eu posso? Quando deixar de pagar as contas. Vocês concordam comigo? Dentre elas, a aplicação do mínimo na saúde e o mínimo na educação. Eu, governador, ao intervir no meu município, estou fazendo intervenção estadual ou intervenção federal? Estado no município é intervenção o quê? Estadual. Como é que eu, governador, faço isso? Através de decreto. Eu tenho que fazer um decreto de intervenção estadual. Isso não acontece sem eu fazer um quê? Um decreto de intervenção o quê? Então, ela vai ser espontânea, sim, desde que haja um decreto de intervenção o quê? Eu pergunto, quem é que vai fiscalizar essa intervenção do Estado no município de Faina? Assembleia o quê? Legislativa. Então haverá uma intervenção espontânea, devendo ser objeto de decreto do quê? Do governador com posterior apreciação de quem? E é muito óbvio, porque a Assembleia fará fiscalização dessa o quê? Intervenção do Estado no município. Molecada mais nova aí não vai lembrar, mas na época do Marconi Perillo, ele tinha como prefeito de Anápolis um inimigo político. Ele fez 2 intervenções em Anápolis. Eu pergunto, essa intervenção foi prevista no texto constitucional? Sim, porque o município de Anápolis não estava aplicando o mínimo necessário na área da saúde, na área da educação. Eu, governador, posso fazer uma intervenção no município? Isso é regra ou exceção? Esse decreto de intervenção estadual tem que ser feito via decreto? E quem fiscaliza a intervenção do Estado lá no município de Anápolis? A Assembleia é o quê? Legislativa. Questão difícil ou fácil? Observa que eu peguei 3 questões difíceis para a aula de hoje, mas dentro do conteúdo, por mim, o quê? Ministrado. Observem, mesmo tendo sendo visto em sala de aula os temas, ainda foram o quê? Difíceis. Eu não acho que vá ter algo mais fácil que isso na sua prova, não. É nesse nível de questão. Agora, vamos lá. Se vocês observarem, depois que eu expliquei a questão, a resposta ficou mais fácil por parte de vossas senhorias. A complexidade ainda continua na pergunta. Quem ia perguntar, eu cortei. Como é que você chama? Mateus. Isso aí pouco interessa, porque o Ministério Público pode provocar. Através do quê? Como é que chama o chefe do Ministério Público Estadual? Procurador-Geral de Justiça. Ele pode provocar isso. Mas a regra é que seja o quê? Espontânea via governador. Ele percebeu as informações, vai lá e faz uma intervenção. Só que decreto tem que ser regulamentado intervenção tem que ser regulamentado por decreto. E o fiscal da lei, nesse caso, vai ser a Assembleia o quê? Legislativa. Controle externo por parte do poder o quê? Legislativo. 2 semanas.